Fala, meus amores, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Mais um episódio, podcast Mulheres na Pan. Seja bem-vindo, você que acessa aqui o nosso canal do YouTube, Jovem Pan Blumenau 88,7 FM. Eu sou Tamara Caroline e quero lembrar você... Muitos podcasts diversos aqui rolando pra você, não só o nosso Mulheres na Pan, mas também tem Sem Filtro, tem Papo de Saúde, tem Conecta Pan e outros. Fique à vontade pra você se inscrever no nosso canal e sempre você vai receber novidades, atualizações do que rola por aqui. Hoje a minha convidada é muito especial, eu estou recebendo, e agora eu tenho que falar o nome dela certinho, porque eu fiz uma gravação agora e errei. Lorena Sanches Sabag, médica, ginecologista e obstetra, ela que também, gente, é uma das coordenadoras do Centro Obstétrico do Hospital Santo Antônio, que é referência, né, nesse cuidado com a criança, sim, né? Lorena, é um prazer te receber, bem-vinda. Oi, muito obrigada. Obrigada, pessoal, pelo convite. É muito prazeroso estar aqui hoje pra gente ter essa conversa tão legal e descontraída e levar informação para muitas mulheres que estão passando, né, por esse período ou que estão planejando aí uma gestação ou tem algum parente muito próximo. Acho que toda a informação é válida. Super válida. E já quero dizer pra você, então, você tem dúvidas sobre parto, sobre maternidade, sobre as vias de parto, né? Parto normal, cesárea, doula, chamo, não chamo, por que é importante, né? A gente também tem o papel da família, né? Da rede de apoio, do pai, e dúvidas relacionadas à própria gestação. Fica com a gente, porque esse podcast vai ser difícil a gente terminar ele hoje. Meus amores, quero falar pra vocês que a gente tem a honra, né, de ter aqui no nosso podcast o patrocínio da Derma Estética, farmácia de manipulação. E é um recadinho que a gente tem agora bem especial pra vocês, dessas meninas que arrasam. Derma Estética, farmácia de manipulação. Há 30 anos oferecendo atendimento personalizado e produtos de qualidade para Blumenau, Gaspar e região. Solicite seu orçamento de forma presencial, via WhatsApp ou e-mail. A Derma Estética está capacitada para produzir diversos tipos de fórmulas, nas mais variadas formas farmacêuticas. Fórmulas de modulação hormonal, cosméticos, fórmulas dermatológicas, nutricionais, esportivas, manipulação de medicamentos, homeopatia, florais, além de muitas opções em produtos industrializados. Derma Estética, oferecendo saúde. Então tá bom, tá aí Derma Estética com a gente, fica a dica pra vocês, segue ali nas redes sociais, que com certeza tem um monte de produtos interessantes e, claro, o trabalho bem feito e com muito carinho dessas meninas, tá? Doutora Lorena, vamos lá? Vamos lá. Como é que você parou nessa área tão maravilhosa e que nos ajuda tanto, né? Você é natural de onde? Como é que surgiu essa tua escolha por essa área? Tá, então, bom, eu sou natural do Paraná. O meu município se chama Tomazina, é uma cidade bem pequenininha no interior do Paraná. E aí, quando chegou a hora de escolher o vestibular, não tinha nenhum médico na minha família na época. Hoje a gente já tem outros, né, médicos, enfim. Mas não tinha nenhum. E aí meus pais falaram, não, lembra, quando você era criança, você queria ser médica, vai, segue seu caminho. Olha aí. E aí eu falei, então acho que eu vou tentar. Fui pra Curitiba, que era a nossa capital, então era onde a gente tinha como ficar hospedado, enfim. Fiz vestibular e passei na FURB, passei aqui em Blumenau. Então eu vim pra cá no terceirão, eu terminei o terceirão, comecei o cursinho, fiz 2 meses de cursinho, prestei a CAF e passei. Bem, e aí eu falei, tinha 17 anos, falei, nossa, super novinha. Nossa, coitada, né? O que eu imaginava da minha vida? Não sei. E uma pergunta, você sempre foi bem estudiosa? Ou foi uma coisa assim que... Não, eu sempre fui. É? Aham, sempre fui. É, porque a gente sempre pensa assim, né? Pra ser eu sempre tive facilidade, médico. sabe? Eu não era aquela pessoa que ficava horas estudando. Sempre tive facilidade de estudar. Minha mãe é professora, então algumas matérias ela estudava comigo. Meu pai é engenheiro, então ele me ajudava em outras. Como é importante, né? Nossa, muito. Essa dedicação, assim, dos pais também, né? Não é só achar que a escola vai resolver todos os problemas. Com certeza. Então, meu pai estudava matemática, química, algumas matérias. Minha mãe estudava as outras. E eu sempre fui bem. Teve uma base, né? Muito boa. E aí, o que aconteceu? Eu vim pra cá. Voltei, me formei, voltei para trabalhar lá na minha cidade. Trabalhava como médica no pronto atendimento, no pronto-socorro, trabalhava no posto de saúde. A gente chama médica da família, né? Médica da família, isso. Existe uma especialização, né, que você pode fazer como uma residência, mas eu trabalhava como clínica mesmo. Certo. Tipo, saí da faculdade e trabalhava como médica da família, mas, né, clínica.
E aí eu comecei a fazer o dia das gestantes, o dia do hipertenso, um cursinho assim para as gestantes. E eu falei, cara, como é legal isso. E eu queria fazer outras coisas, talvez eu queria fazer psiquiatria, não sabia o que eu queria fazer. E aí eu falei, ai, Senhor Deus, me manda uma luz. Me manda uma luz. E aí ele me mandou uma paciente em trabalho de parto. Olha aí. Então... Foi tua primeira experiência daí? Foi minha primeira experiência. Fora a faculdade, foi minha primeira experiência. E a paciente falou pra mim, não, doutora, eu não posso. A gente sempre encaminhava pra um outro município. E ela falou, não, eu tenho que nascer aqui. Eu tenho uma criança pequena, meu esposo tava na lavoura, não me lembro, assim. E ele não ia poder ficar com outra pessoa, tem que nascer aqui em Tomazina. Eu falei, então tá. Mas na época eu não tinha nem noção, acho, do que eu tava fazendo, sabe? A pessoa, tipo, tá, ok, beleza. Vou acompanhar, então, o parto. E nasceu muito perfeito, assim, né? Ainda bem, porque hoje, eu como obstetra, eu tenho uma outra visão, né? Sim, imagino. Mas nasceu bem, ficou com ela, tudo certo, tranquilo. A gente nem tinha pediatra lá. Era eu mesmo que ia atender o bebê. Tipo, porque é uma cidade muito pequena. E é uma realidade de cidades do interior, né? É uma realidade, porque geralmente você é médico obstetra e você acaba atendendo não só o teu município, quando são várias cidades pequenas, né? Você acaba atendendo, e aí por isso que geralmente são cesáreas, né? Porque a gente meio que combina, olha, vamos chamar o pediatra e vai nascer essas minhas 3 pacientes aqui que já estão na hora de nascer. É o que eu acabo percebendo, porque eu tenho muitas amigas lá e a gente vê que não tem essa disposição para poder deixar evoluir um parto naturalmente, não vai ter os profissionais necessários para fazer o atendimento naquele momento, já dificulta, diferente de uma cidade grande, né, que a gente tem um atendimento disponível 24 horas por dia, todos os dias. É verdade. E, doutora, assim, a gente tem muito a agradecer a nossa cidade, né, nós temos vários hospitais, mas assim, o Santo Antônio é uma referência. Qual que é o termo certo? Ele é Hospital Amigo da Criança? Ele é um Hospital Amigo da Criança, isso é uma certificação, né, que ele recebeu, e hoje a gente atende a 14 municípios, né? Então, por isso que a gente tem uma demanda tão grande. Às vezes as pessoas vão ali procurar um atendimento, tá com algum problema, precisa resolver alguma dor, não entende por que tá demorando, acha que... Mas é porque realmente tem muita coisa acontecendo lá dentro. A nossa média é 350 nascimentos por mês. Nossa, não, quando eu soube disso, eu fiquei assim, meu Deus. Então, lógico, né? A gente tem uma parcela desses atendimentos que são particulares, né? Ou convênio, mas é uma parcela muito pequena. A grande maioria mesmo, realmente, são gestações de alto risco. Acho que a gente divide meio a meio, assim, né? Essa alto risco e risco habitual. Mas... a gente tá acostumado a fazer esse atendimento, a gente gosta, né? Eu brinco que aquilo ali é o vício de quem tá no plantão, o vício do obstetra. Porque sempre tem coisa diferente acontecendo, sempre tem coisa nova acontecendo. Sempre é difícil de deixar. É um desafio, é difícil de deixar, todo dia é diferente. Então, e doutora, no Santo Antônio vocês são em quantos médicos obstetras? Nós somos em mais de 20 obstetras na equipe, fora os 9 residentes. Certo. Que são os médicos que estão se formando, né, como obstetras. E fala um pouquinho dessa tua carreira profissional até aqui, né? Porque hoje você coordena, é uma das coordenadoras junto com o doutor Eduardo do Centro Obstétrico, meu Deus, que é um dos mais importantes, a gente pode considerar do estado de Santa Catarina, mas eu me arrisco a dizer até do Brasil, porque o Santo Antônio é referência e deve vir gente de todas as regiões até do Brasil, né? Normalmente a gente... Isso é um pouco mais complexo, porque às vezes as pacientes procuram atendimento de outros lugares, porque tem alguém que mora aqui, sabe? E aí... Eu digo historicamente, talvez hoje vocês concentrem mais em Santa Catarina, né? Sim. Mas o Santo Antônio já atendeu gente de todos os lugares do Brasil, né? Que vinham pra cá. A gente hoje, ali no nossos atendimentos, eu e o Eduardo, a gente tá junto como coordenador. O Eduardo... como cirurgião, assumiu grande parte das cirurgias mais complexas, né? Ele faz... a gente já teve atendimentos de pacientes que tiveram muitas cesáreas e fizeram uma situação que a gente chama de acretismo placentário, que é uma condição bem específica, onde a placenta atravessa o útero, pode invadir bexiga, né? Existem várias fases desse acretismo, vários tipos. Só que essas cirurgias mais complexas a gente sempre organiza, ele se tornou responsável em assumir esses casos. Eu
Já assumi muitos plantões quando a gente tinha um déficit ali de profissionais. Antes de eu assumir, uma das minhas chefes, quando eu fui residente, era a coordenadora do serviço. Ela se afastou pela gestação e eles me convidaram. Tipo, oi, que bom que você aceitou esse convite. Deu. Ok. Que bom, vou aceitar mesmo. Tá bom. Foi mais ou menos assim, mas deu tudo certo. A gente tá ali tentando sempre fazer um bom trabalho. Lógico, a gente nunca vai conseguir agradar 100% das pessoas, né? Porque nem sempre as expectativas são correspondidas, mas eu acredito assim que de forma geral todo mundo que está indo ali está indo para fazer o bem, né? Tá indo para que a paciente tenha uma experiência positiva. Lógico, dentro do que a gente tem, hoje a gente reformou, tá muito bonito assim. Eu lembro da época que eu era acadêmica, não faz tanto tempo, sei lá, 10 anos atrás. Nossa, ficou sensacional. Comparando com as outras estruturas que a gente tem nos outros hospitais, a gente não perde para ninguém, né? Então, a gente está, assim, realmente oferecendo para o SUS uma coisa que é uma realidade do privado na nossa cidade, né? Em questão de hotelaria, em questão de profissionais que atendem. Nós temos muitos profissionais que são ali plantonistas, mas têm seus consultórios, né? Têm suas clínicas e realmente estão ali porque querem, porque gostam. Eu acho que todos nós estamos caminhando para cada vez ter uma equipe, assim, que fala a mesma língua, que toma as mesmas decisões, pelo bem do paciente. Com certeza. E lembrando que o Hospital Santo Antônio também tem curso de gestantes, né? Eu estou fazendo, na verdade, assim, estava. Acabou. Oh, meu Deus, eu tô com saudade. Maravilhoso, assim, o que é um apoio muito importante para os papais de primeira viagem, né? Incrível. O curso foi planejado, estudado, o pessoal que trabalha ali com a gente inicialmente teve as ideias, a Larissa, o Alex, enfim, outros profissionais que ajudaram na formatação de como seria o curso. E aí, como, né, acabou aquele boom maior da pandemia, a gente pôde voltar para esse presencial. Né? Foi muito bom receber os pacientes. Sim, assim, foi muito legal, né? Porque... contar como funciona. Não, e quem tá, assim, gravidinho pela primeira vez, são muitas dúvidas. E a gente escuta tudo que pode escutar de tudo que é tipo de gente, da família, de conhecidos. Então, realmente, assim, o norte dos profissionais, nossa, auxilia muito. Doutora, é verdade que o Brasil ele tem essa cultura mais da cesárea? Como é que tu enxergas isso? É uma realidade, né, do nosso país. E é uma realidade que a gente vê cada vez mais nos países subdesenvolvidos, né? Porque... Mas por que é uma realidade diferente dos países desenvolvidos? Porque a gente percebe que os países desenvolvidos, eles têm mais, talvez, acesso para os pacientes, né, ao atendimento. Por exemplo, eu tenho uma amiga que mora em Londres. Ela é médica e o pré-natal inteiro dela não teve consulta médica, né? Só com as midwives, que eles são as enfermeiras, como as enfermeiras obstétricas, né? Eles só encaminham para o médico as gestantes que são alto risco. Certo. E mesma coisa no trabalho de parto, né? Não existe essa opção que, como tem aqui no Brasil, eu quero fazer cesárea. Não. Né? A gente sabe que o melhor é o parto, então a gente vai preparar as pacientes, é uma coisa da própria cultura, preparar o paciente para que ele possa viver a experiência do trabalho de parto. Só que aí a gente também fala de uma realidade dos serviços que oferecem analgesia de parto para as pacientes, ou então existe um gás, né, que a paciente, o gás do riso, ela pode usar durante o trabalho de parto. É uma realidade nos países como nos Estados Unidos, na Europa, que eu acho que não é a nossa realidade. Por isso que essa cultura ficou tão forte. Ou seja, a gente não tem tanta estrutura, não tem tanto acesso a bons profissionais como a gente poderia ter. E uma boa assistência, uma boa analgesia de forma ampla, né? Certo. É um conjunto, assim, né? Quando a gente fala do sistema único, existem lugares que oferecem analgesia, por exemplo, para as pacientes. Mas geralmente são lugares que a gente tem o serviço de residência de anestesia, né? Como a gente tem aqui em Blumenau o serviço de residência de obstetra. Pelo volume, talvez se tivesse, né, seria uma opção. Hoje, infelizmente, não tem essa opção. Outros grandes hospitais oferecem para as pacientes essa opção. Mas, e doutora, já muda, né, aquela ideia, porque aí ela tem uma opção de ter uma analgesia melhor, porque as pacientes chegam sem informação, muitas vezes,
né? Acho que a grande diferença é que os países mais desenvolvidos, a paciente tem mais informação no pré-natal básico. Certo. E aí elas vão um pouco mais preparadas, com mais informação, não tem tanto medo do parto. Certo, mas os dados mostram, né, que a cultura, ela parte da mãe mesmo, é a família, é a mãe que quer o parto de cesárea, ou isso parte muitas vezes do hospital, dos médicos? Porque assim, eu vou te dar o meu exemplo, né? Ao meu redor, eu percebo que as mulheres querem muito mais parto normal. Mas aí tem algumas que se queixam, mas o médico não é preparado tanto para o parto normal, ele já indicou a cesárea, teve uma facilidade de indicar a cesárea. Então, eu não entendo muito isso. Parte mais da gestante ou dos médicos? No nosso Qual que é o maior país, desafio? eu percebo que assim, ó, se a paciente realmente tem a oportunidade, né, e talvez a oportunidade financeira, talvez a oportunidade de local, de acompanhar com um médico ou com uma equipe que faça assistência ao parto, as chances de ela evoluir para o parto são maiores, né? Porque realmente é uma equipe que está habituada a fazer isso. Hoje... E tem o vínculo, né? Que tem o vínculo. Hoje eu acho que eu posso contar na mão, na nossa cidade. Lógico, agora tem mais profissionais que estão trabalhando nessa área, que são profissionais que atendem parto. Porque a grande maioria dos obstetras, a gente vai ficando com um consultório muito cheio, a gente vai ficando um pouco mais velho, você casa, você tem filho, e aí fica difícil de você deixar 3 dias da tua família, ou 3 dias do teu consultório. Eu percebo que é uma coisa que vai acontecendo, porque é desgastante a obstetrícia. Né? Então, assim, não é por mal, é porque realmente, tipo, olha, eu não faço. Não faço mais marcar acompanhamento. Uma cesárea. É mais rápido, é mais fácil, né? Pela logística, sabe? Então, assim, pela logística, essa pessoa deixou de acompanhar o parto, porque pra ela, na vida dela, não se encaixa mais. Não se encaixa, perfeito. E, doutora, qual é a realidade do Santo Antônio? Ele é um hospital que vai sempre induzir e tentar ajudar essa mãe a ir pro parto normal? Sim. A gente, sempre que possível, né, orienta as pacientes e incentiva a tentativa pelo parto, né? A gente é um hospital amigo da criança, tem a rede cegonha, então são as normativas que a gente segue para que a gente tente atingir o preconizado, né? Que seja no máximo 30% ali de cesárea. Certo. A doutora tem dados assim nacionais de um parto normal e cesárea? Na nossa, depende muito do que você for pesquisar. Se você pesquisar no sistema privado, praticamente cesárea. Estourado. Certo. Tá? Se a gente for pesquisar daí no SUS, fica mais para parto. Então, assim, depende muito do local que você está. De forma geral, no país, a gente tem muita cesárea, né? Muita mesmo. Mas na rede privada, a gente também tem uma procura muito da paciente pela cesárea, né? A gente tem pacientes que não querem ou que tiveram experiências familiares ruins com o parto e optam pela cesariana. Certo. É o que eu percebo. E, doutora, qual é o grande diferencial da mulher, né, ter um parto normal? Por que a cesárea acaba tendo, né, mais contraindicações? Eu não sei se você tipo, pode falar assim, né? Mas, claro, se for necessário, a cesárea tá ali para salvar vidas, é o que a gente sempre escuta, né? Isso aí. Mas quais são os benefícios do parto? Olha, o que a gente tem como benefícios, tanto para mãe como bebê, para mãe a gente tem uma recuperação mais rápida, né? Na verdade, é uma coisa fisiológica. Se a gente não tivesse um médico, um anestesista, a gente não ia conseguir fazer uma cesárea, nem que a gente quisesse. Então, assim, para a mulher, o principal benefício é que ela vai ter uma recuperação precoce, se a gente comparar com uma cirurgia, né? Se a gente for escolher um benefício maior. Lógico, viver aquela experiência do parto é uma coisa única. Assim como se você passar por uma cesariana, é a primeira vez que você vai fazer aquilo, né? Se você fizer 10 cesáreas, vão ser 10 cesáreas diferentes. O parto é a mesma condição, 10 partos, 10 nascimentos diferentes. Para o bebê, a gente tem, no trabalho de parto, após o nascimento, menor chance de desconforto respiratório, né? Existe síndrome de membrana hialina, outras coisas que o bebê pode desenvolver por ter nascido de uma cesariana, principalmente se ele não estava em trabalho de parto, né? Uma cesárea com hora marcada, lógico, algumas cesáreas são com hora marcada porque precisa, porque foi marcado daquele dia, naquele horário, por motivo específico.
Mas sempre que é por um desejo materno, sem nenhuma doença na gestação, a gente recomenda que seja depois de 39 semanas. Certo. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o bebê está mais preparado, ele vai ter menos risco de desconforto respiratório. Já tem alguns estudos mostrando que os bebês que nascem de parto normal têm menos chance de desenvolver a PLV, que é aquela alergia da proteína do leite. Então, a gente vê que esses bebês colonizam melhor o trato gastrointestinal por causa da flora vaginal. E eu acho que é uma experiência bacana, né? Você poder passar por isso. A cirurgia é uma cirurgia, né? Então, a cesariana é uma cirurgia. Ela foi inicialmente desenvolvida para salvar aquelas mães e os bebês que estavam em trabalhos de parto. Assim como hoje elas servem para isso, porque lógico. tem os seus riscos também, né? Sim, exato. Existe risco de infecção da ferida operatória, né? Existe risco de aderências para complicações de gestações futuras. Então, o próprio acretismo, como eu te falei antes, é uma condição de paciente que tem cesárea anterior, né? Ela teve uma cesárea, tem uma cicatriz e a placenta se gruda na cicatriz e cresce entre aquele espaço virtual da cicatriz ali. Então, de forma geral, a gente incentiva porque a gente sabe que vai ser melhor a recuperação, que os riscos de uma complicação futura são menores, o risco de uma infecção, de uma ferida operatória ou até uma infecção maior para a paciente é bem menor no parto. Por esses motivos, mesmo que ela seja uma gestante de alto risco, se ela tiver condições clínicas, a gente vai sempre incentivar, né, que ela tenha o parto. Perfeito. E doutora, para a mulher que está nos vendo agora, né, nos assistindo, talvez está aí esperando, aguardando, está gestante ou pensa, né, está se planejando, como se preparar para um parto? Quais são as formas da mulher se preparar? Se existe, né, se tem essa possibilidade de se preparar ou se é algo realmente muito natural de cada mulher, mas se ela pode contribuir de alguma forma, já sabendo que ela quer um parto normal. Tá. Isso é importante, porque eu falo assim, ó, tem gente que é desencanada da vida. Tá, vai ser o que Deus quiser, sabe aquela coisa meio, eu vou lá. Eu acho que não, eu acho que tem que ser diferente, né? Igual, eu brinco que é igual dirigir. Ninguém dirige, pega o carro e sai andando, né? Pega uma moto e sai pilotando por aí. Não, a gente estuda, a gente faz autoescola. Depois você vai pra prática, daí você reprova, daí você volta, estuda de novo. Pro parto é a mesma coisa, você vai estudar, você vai sonhar, imaginar como é que vai ser tudo diferente. Porque é a criança que manda. A criança que manda. Então, quanto mais essa paciente conseguir estudar, se ela, hoje já tem trabalhos também que mostram que se a paciente tem condições, se ela puder ter uma doula nesse momento, vai ter uma boa experiência, né? Porque é um suporte emocional, vai te dar aquele apoio físico na hora que você tá cansada. Mas, lógico, eu sempre brinco que existem muitos médicos, existem muitos profissionais da enfermagem, muitos profissionais da doulagem. Escolha um bom profissional, pesquisa, conversa, vai ver se essa pessoa já atendeu outras pessoas, né? Às vezes a pessoa está começando, mas ela realmente é uma pessoa que está estudando, que está informada, porque isso faz diferença. Eu acho que a principal função da doula é fazer a paciente se sentir tranquila lá na internação, sabe? Porque se essa pessoa suporte, começa né? a criar um ambiente conflituoso, como a gente já teve ali no nosso serviço, a paciente já fica ansiosa, ela fica angustiada, ela não sabe se ela pode confiar na pessoa que está ali para atender ela, mas ela tem que confiar. Mas como que alguém que estava ali para ajudar ela deixou ela desconfiada de tudo e todos? Por que essa pessoa fez isso com essa paciente? Ela não merecia isso. Então, eu acho que estudar é a principal. E hoje a gente tem tanta informação, né? Com certeza. Estudar, procurar bons lugares para fazer esse estudo. Tem em livro, tem até séries de Netflix e tal, que ajudam bastante. Às vezes eu indico lá no consultório para as pacientes poder ver outras coisas, ver outras realidades e planejar. O plano de parto é isso, é um plano. Planejar o que ela gostaria, discutir com o médico dela o que é a realidade do lugar e o que vai ser, como vai ser. E na hora tudo vai ser diferente, óbvio, porque a criança faz as coisas serem diferentes. É isso aí. Mas, doutora, assim, na prática mesmo, né? Tem algum exercício? Tem exercícios? Tem uma rotina diferenciada? Alimentação? Como que a mulher, ela pode realmente buscar estar mais preparada para esse momento, né? Porque, assim, eu conheço mulheres que realmente para elas, assim, a cesárea é uma coisa que não faria parte da opção delas. Elas realmente querem muito normal, mas já vi mulheres que não conseguiram, que tentaram de todas as formas, assim, que cuidaram, fizeram exercício até o último, não conseguiram.
Então, como é que é essa realidade, assim? Tem uma preparação ou nem sempre a preparação vai resultar no normal, né? Não, no nem parto sempre. normal. Nem sempre. Igual eu brinco, eu falo assim, gente, sei lá, vamos pensar, quem que tava aqui nesse país antes de todo mundo chegar? Índio. Índio não tinha fisioterapia pélvica, não tinha exercício, não tinha nada, né? Eles ganhavam neném sozinhos. Então, assim, lógico, né? A gente tá... É uma comparação que não faz sentido nos nossos dias agora, pra realidade que a gente tá aqui hoje, no hospital, numa cidade grande. Mas, assim, ó, a gente sabe que é ótimo fazer exercícios, pilates, academia, musculação, caminhada. Às vezes a paciente vem totalmente sedentária. Eu falo, cara, não vai virar atleta, entendeu? Não é isso. É se manter ativa. E outra coisa, a gestante, ela tem que comer 2 vezes melhor. Não 2 vezes mais. Perfeito, olha a diferença. Comer mais ou melhor, né? Porque assim, eu tenho paciente, eu sou chata. Eu tenho paciente que não engordou nada. Ela já chegou acima do peso, tá? Então ela chegou com 103 quilos. Eu falei, olha, tua gestação vai dar tudo certo, mas você tem que cuidar. E a gente chegou no termo com os exatos do mesmo peso. Então, assim, na verdade ela até emagreceu. E o bebê cresceu de forma super adequada. Então, é isso, né? Ela não passou fome, ela comeu, ela fez exercício, ela fez caminhada. Ela também não fez muitas coisas assim que a gente fica pensando, ah, não. Mas é uma coisa que é aquele momento. A gente vai precisar se privar de algumas coisas nesse momento. Gestante não pode beber bebida de álcool, gestante não pode fumar, usar drogas, sei lá, não dá. Você escolheu engravidar, tem que abandonar outros hábitos. Perfeito. Né? Buscar ser mais saudável possível. A comida é a mesma coisa. Ah, você nunca mais vai comer um doce? Não. Você vai comer, mas isso não deveria mais ser uma coisa que você faz todo dia, o dia todo. É isso. É isso. Mas tem um exercício assim que é fundamental, que ajuda muito? Olha, eu gosto muito, principalmente naquela fase final, exercícios de alongamento, né? Exercícios pélvicos, agachamentos. Essa mobilidade do quadril é muito importante. Certo. Tá? Então, os pacientes, ela não precisa ir em um profissional específico. Mas se ela puder fazer esses exercícios de mobilidade, igual aqueles exercícios de yoga, que a pessoa fica numa posição que parece um gato, bumbum pra cima, bumbum pra baixo. Essa mobilidade do quadril ajuda bastante, né, no trabalho de parto. Maravilha. Doutora, falando nisso aí tudo, nessa montoeira de dúvidas que tem, né? Principalmente para quem é mãe pela primeira vez, mas até outras, mesmo que a mulher já tenha filhos, como você falou no início, cada gestação é diferente uma da outra, né? Pensando nisso, eu acredito que surgiu o projeto Mamãe do Futuro, né? Porque assim, a gente percebe quanto esse apoio é importante, o quanto a mulher, ela tem tantas dúvidas. Às vezes ela acha que vai ter o apoio, por exemplo, do marido, mas o marido tá mais perdido. Também precisando do apoio, nossa, né? Como mulher, a gente quer botar no marido, vai, você consegue, você será meu dolo. Cara, a gente só se ferra. Pois é. Não, olha. E outra coisa, a ajuda da mãe é muito bem-vinda, da sogra, da avó, das mulheres com mais experiência de vida, mas essas mulheres, elas também trazem uma bagagem que, assim, as coisas foram mudando, foram se atualizando, a medicina mudou, trouxe novas informações e muitas vezes não bate uma com a outra, né? São gerações diferentes. Então, assim, como que funciona esse projeto? Como que ele nasceu? Qual é a proposta dele? Tá, o projeto é a nossa equipe de parto, né? Eu sempre falo, quando alguém me pergunta, a gente não descobriu a pólvora, né? As equipes de parto estão por aí, estão espalhadas. Na cidade a gente tem várias equipes, ótimas equipes. Joinville, que é um outro centro, já tem várias equipes. Enfim, né? Várias cidades, a gente acompanha na internet. Mas a nossa equipe surgiu, na verdade, eu quando fui trabalhar na Clínica Berger, o dono da clínica, ele já tá deixando, né, de fazer obstetrícia, que é o Charles. E a Stephanie, que é a minha dupla, a gente conversou e a gente começou a ter algumas ideias e tal. Quem sabe a gente monta, assim, né? Eu fui lá jogar as ideias pra ela, instigar. E daí ela falou, eu acho legal. E a gente começou a sentar juntas, vamos tentar desenvolver uma coisa que tivesse a nossa carinha, assim, sabe? E a ideia surgiu porque quando eu vivi o meu puerpério, né? Hoje o meu filho tá com 2 anos e pouquinho. Quando eu vivi o meu puerpério, eu senti
Porque no meu pré-natal inteiro, foi na pandemia, eu dei uma reduzida no trabalho, eu tava meio que em casa, eu fiquei sem ver os meus amigos, as pessoas que eu convivia todo dia. Às vezes eles queriam me ver e eu tinha medo, porque eu não sabia. Foi bem naquele boom, sabe? Quando fechou tudo. Sim. E aí eu senti um pouco de medo e senti um pouco de... E, né, trabalhava em um outro local, fiz o meu pré-natal, tava tudo bem. Eu tive diabetes gestacional, então fui uma gestante de alto risco. E aí eu precisava induzir meu parto e tal, e a minha experiência também me levou a depois querer fazer esse projeto, porque eu falei, eu acho que a gente tem que fazer uma coisa como a gente gostaria de ser atendida, sabe? E essa é a nossa ideia. Então a gente realmente fez isso e pensou várias coisas. Cada vez, essa semana a gente teve uma ideia nova para as nossas pacientes que optam pela cesárea, porque a gente começou a perceber o quê? Que as nossas pacientes do parto talvez interagiam mais com a gente, né? Do que as pacientes da cesárea, porque a cesárea é mais rápida, né? O trabalho de parto. Como se não tivesse segredo. Vou chegar lá e vou... porque, vai acontecer. Né, aconteceu a cesárea e tal, no outro dia a gente vai ver ela, no outro dia ela vai pra casa, depois ela vai voltar 3 semanas, e o trabalho de parto é intenso, né? Então você fica com aquela pessoa algumas horas e vendo o lado mais louco dessa pessoa. Eu falo que existem várias histórias de parto. A da paciente, a do marido, e elas nunca batem a mesma história. A da fotóloga, de todo mundo. Cada pessoa vai ter uma história. Que é um momento realmente que, meu Deus, né? Você mexe muito, tá vendo aquilo de um jeito, teu marido tá vendo você de um jeito que ele nunca viu, né? Você nem lembra do que tá acontecendo. Quando você volta pro planeta Terra, você fala, hã? Nossa! Então, assim, a equipe surgiu pra isso. Porque a gente queria que existisse um atendimento, eu principalmente, né, do jeito que eu gostaria que algumas coisas tivessem acontecido, e principalmente esse pós-parto, né, nosso compromisso com a nossa paciente é que no pós-parto a gente tá ali, que às vezes ela vai ter algum problema, alguma dificuldade, que às vezes eu não vou conseguir resolver, mas às vezes ela só precisa que alguém escute. É verdade. E eu sou muito crica, eu falo, cara, para de implicar com sua família, aproveita a rede de apoio. Ah, mas a pessoa não faz o que eu quero. Fala do jeito que você quer que faça. E aproveita pra surtar. Entendeu? Fala, eu quero que seja assim, se não for assim, não vai, nem vem, não vem me ajudar. E funciona, às vezes a paciente fala, ai, fiz isso, deu certo, falei, viu? Rede de apoio é algo bem importante. Mas antes da gente falar isso, projeto Mamãe do Futuro, então, a mulher, ela descobriu a gestação, ela já pode realmente optar por... Então, como que a gente trabalha, né? A paciente descobriu que tá gestante, então ela vai lá no nosso consultório, ela pode escolher se ela quer consultar com a Stephanie ou se ela quer consultar comigo. Geralmente, a gente tenta atender os partos das pacientes que estão seguindo no pré-natal com a gente, sabe? Porque é tão legal estar ali naquele momento. Mas as pacientes são orientadas desde o início que nós duas temos uma escala de plantão para que de fato seja viável o parto. Porque o bebê não vai escolher dia, não vai escolher a hora. Sim. E a gente ficar disponível das 37 às 42 semanas no puerpério, sem folga nenhuma. É puxado, meu Deus. É muito puxado. Com certeza. Eu tenho um bebê, a Stephanie quer ter um bebê, então a gente tá assim, esse fim de semana eu tô de folga, né? No outro fim de semana a outra folga, pra gente conseguir, de fato, ter uma vida social, poder ficar com a nossa família e garantir que as pacientes serão atendidas e que, tecnicamente, se houver alguma necessidade de intervenção durante o trabalho de parto, ela é uma pessoa que eu confio, né? Assim como ela também confia em mim. Ela já teve paciente dela que nasceu comigo. E vice-versa também, né? O que importa? O importante é a paciente se sentir segura. Às vezes sei lá, você vai lá consultar e você não vai achar legal e você vai querer ir para um outro lugar. Ok? E tem outras equipes em Blumenau? Sim, em Blumenau porque, assim, tem. As equipes, né, doutora, só para deixar claro para quem tá nos assistindo. Hoje, se você for para um plantão do SUS, por exemplo, é um atendimento conforme a demanda
te do permite. local, exato. Você tem vários quartos, você tem os alojamentos e tal, mas é aquilo que tá disponível e você tem que esperar muitas vezes, Isso. porque, né? E eu sempre explico que a cada 12 horas vai trocar o plantão, né? A pessoa não tá lá pra sempre. Então, às vezes, você tá super bem, você criou um vínculo com a pessoa e trocou o plantão. E aí, nasceu depois de 20 minutos, com uma pessoa que acabou de chegar. Sim. Então, assim, não é o ideal, mas é o plantão, é como acontece. Né? A mesma coisa a paciente que tem um convênio, que procurou pelo atendimento. No plantão, ela vai ter o atendimento pelo plantonista. Né? O que a gente hoje vende lá no nosso consultório, na nossa equipe, é o atendimento individual. Né? A gente vende esse atendimento individual, Mais personalizado. A né? gente Mais atenção. reduziu agora o nosso número de pacientes, porque a gente entende que não dá pra gente abraçar o mundo. Entende? Não adianta eu ter, sei lá, 20 mil seguidores, 30 mil seguidores. Não vou conseguir atender essas pessoas. E foge da proposta que é a inicial, né? Que é justamente oferecer aquilo que você sentiu falta. A gente quer fazer uma coisa personalizada, sabe? Uma coisa diferente. Eu gosto muito de lembrar um parto de uma paciente minha. Que ela chegou e ela veio do Rio de Janeiro. E lá tem grandes maternidades, né? E tal. E aí ela falou assim, ai, eu queria tanto ganhar lá, não sei o quê. E quando ela entrou, a gente tava na reforma do Santo Antônio. E a gente fez de um quarto improvisado uma coisa muito bacana. A gente tinha fotos de familiares que para ela são pessoas especiais que não estão mais aqui. E quando ela chegou e ela viu aquilo, eu lembro da carinha dela, cara, até hoje. Isso não tem preço. Ela falou, foi uma experiência pra vida toda, né? Ela falou, eu não ia ter isso em lugar nenhum. Pois é. E assim, fica marcado pra vida toda, imagina. Sim. É incrível, né? Doutora, a gente falou ali de gestação de alto risco, você falou que foi um caso, né? O que pode causar uma gestação de alto risco? Quais são os casos? Então, a gente tem fatores familiares, genéticos, né? Minha mãe teve uma pré-eclâmpsia, minha mãe teve uma eclâmpsia, que é uma convulsão na grávida por conta da pressão alta. Essa paciente tem um risco maior de desenvolver. Ou se ela teve na primeira gravidez, ela também tem um risco maior de desenvolver essas doenças gestacionais. A gente sabe que toda paciente que tem uma doença endócrina, ela tem mais chance de desenvolver outras doenças, como, eu tenho doenças de tireoide. Na gestação, ela vai ter mais propensão a desenvolver um diabetes. A paciente que está sedentária tem mais chance de desenvolver. A paciente que está acima do peso. Então, acho que a dieta, o estilo de vida que essa mãe tem antes de engravidar são determinantes, né? Às vezes a gente pensa que é só a idade. Certo. Os extremos de idade também são fatores de risco. Paciente muito jovem ou muito acima de 36, 37, 38 anos. Também né? interfere. Também interferem, porque aumenta a chance de desenvolver hipertensão, diabetes, essas doenças. Certo. Kelvinho, se você precisar ir lá e voltar, fica à vontade, tá? Muito bem. E aí, doutora, sobre gestação de alto risco, a gestante pode ter parto normal mesmo assim? Quais são os casos, assim? Quais são as contraindicações? Olha, isso é uma coisa importante, porque não é porque a pessoa tem uma gestação de alto risco que é mais seguro ela ter uma cesárea. Tá. Né? Porque às vezes a gente vê as pessoas vendendo isso. Olha, tua gestação é de risco, então é mais seguro se a gente fizer uma cesárea. Não é bem assim, tá? Por quê? Porque a cesárea tem muitos mais benefícios se realmente a gente tiver uma indicação, né? Agora, quando a gente tem uma gestação de alto risco, a gente tem que ver se essa paciente tem condições clínicas durante o momento que foi indicado o parto, para ela induzir um trabalho de parto. Ok. Tá? Algumas doenças, como por exemplo, o diabetes na gestação. O diabetes pode ser um diabetes que só com a dieta resolve, que eu brinco que é um diabetes bonzinho, né? A paciente se reeducou, faz exercício, come direito e deu tudo certo. Não precisou de medicação. Esse é um diabetes que a gente leva até 40 semanas. Mas nesse caso, não passou já pro bebê? Algum problema? O diabetes? Não. A princípio tá tudo perfeito, tudo certo, tudo tranquilo. Outras condições do diabetes, a paciente já tá usando medicação, ou é via oral, ou é insulina, o bebê não tá compensado, né? O bebê tá muito grande, ou a barriguinha tá muito grande, tem muito líquido, são situações que a gente vê que não tá bem. Então, eu não posso esperar e deixar pra nascer lá com 40 semanas. Entendi. É um parto que eu vou precisar antecipar. Não significa que precisa ser cesárea.
Perfeito. Né? Mas não vai dar pra levar até lá pra frente. A gente tem que internar antes pra garantir que o bebê vai ter um peso normal, que ele pode nascer de parto, porque ele tem um peso adequado, né? E aí essa indução, doutora, daí é aquela coisa, né? Pode ser rápido, como pode ser um pouco mais demorado, né? A indução pode ser rápida, mas ela, na maioria, grande maioria, demora 2 dias, mais ou menos. E quais são as formas de induzir o parto? Ai, adoro falar isso. Então, assim, ó, existem várias formas naturais de induzir parto, né? Mas quando a gente pensa em internação para indução de parto, daí a gente fala de medicação, tá? Hoje a gente tem 3 opções ali no hospital. A gente tem o comprimidinho via vaginal. Esse comprimidinho ele é usado em paciente que nunca teve cirurgia no útero, né? Ah, eu tive uma cirurgia para tirar um mioma. Esquece. Não pode. Não pode. Ou eu tive uma cesárea, né? Que também é uma cirurgia. E por que não pode, doutora? Porque existe uma chance maior de romper com essa medicação. Então, Certo. a gente não usa. Porque essa medicação, quando começa a dar contração, a gente não consegue parar ela. Né? A dose dela já foi administrada. Não tem como eu tirar ou parar. A outra opção, que não é o comprimido, é a ocitocina. Que é o que o corpo da mulher vai produzir de forma natural, né, mais durante a noite, por isso que a maioria dos trabalhos de partos começam à noite, né, que a mulher dá aquela relaxada e tal, e produz ocitocina, que é o hormônio do amor, né, quando ela namora também, ela produz ocitocina, então é um método natural para desencadear o trabalho de parto. Olha, fica a dica já, né? Então, assim, o que acontece? A ocitocina, a gente titula, eu não vou botar a ocitocina e boa sorte, fica aí, daqui a pouco eu volto. Né? A gente coloca ela numa bomba, vai aumentando conforme a paciente necessita. Tem paciente que eu coloco na dose máxima e ela tá lá, olhando para as paredes. Como pode cada corpo, cada mulher reage de uma forma, Tem né? paciente que coloca uma dose mínima, a inicial, e já começa com contração. Então, cada corpo vai responder de uma forma. A paciente que já teve uma cesárea, é uma paciente que eu vou até uma dose limite na ocitocina. A paciente que nunca teve cirurgia no útero é uma paciente que eu sei que eu posso ir além, se ela necessitar. A gente pode romper bolsa durante o trabalho de parto, é um método. E existe um balãozinho também que a gente coloca para induzir o parto nas pacientes que tiveram a cesárea. Certo. Né? Que daí não preciso colocar já o soro para vir as contrações. Eu coloco o balãozinho, geralmente a gente coloca à noite, ela dorme durante a noite, sem contração e tal. Quando o balãozinho caiu, ela já vai ter uns 4 centímetros. Sem ter passado, né, por contrações e dor, é bem sossegado. Aí a gente vai colocar o sorinho para ver se vai evoluir. Isso tudo é numa indução, né, de parto. E é seguro, sim, mesmo que a paciente tenha hipertensão, mesmo que ela tenha pré-eclâmpsia, mesmo que ela tenha diabetes. Claro, cada caso é um caso. A gente vai ter que ver na hora qual é a situação daquela mulher, e se ela pode induzir, se ela tem condições de induzir, e aí a gente interna. E doutora, quando se fala de indução, para os mais antigos, se lembra sempre do ferro. Né, que vai pegar o meu filho com o ferro. Eu tô usando o ferro que eu tenho mais popular, a senhora fala do ferro, do forceps, né? Mas esse método ainda é utilizado? E quais casos ele é utilizado? Então, o forceps é uma pá metálica, né? Ela é como se fosse um alicate, só que são 2 pás soltas, né? Ele serve pra quê? Hoje a gente não usa ele mais rotineiramente, tá? Antes, acho que não muito tempo atrás, porque se a gente for conversar com as nossas mães, né, ou avós, era um hábito. Toda paciente com episiotomia, que é aquele corte, né, ali na vagina, na vulva, ali na parte externa e um pedaço da vagina. E todas as pacientes praticamente com o forceps, que é essa pazinha que encaixa na cabecinha do bebê para nascer. Hoje o forceps e a epísio, né, elas são realidades de partos em que o bebê está apresentando alguma necessidade urgente de nascimento, né, uma situação que põe em risco a vida do bebê e que ele precisa nascer mais rápido. A doutora pode dar um exemplo? Sofrimento fetal por batimento alterado. Então, o bebê está quase nascendo, já tem toda a dilatação, o bebê já está ali embaixo, consigo ver o bebê, consigo apalpar ali as moleirinhas e tal, consigo sentir a posição que ele tá e vejo que eu preciso, às vezes, rodar ele para ele poder nascer. Ok. Né? Ou que tá ali e a mãe tá muito exausta, ela tá muito cansada, ela não tá mais conseguindo empurrar por exaustão materna. É uma opção e o bebê não tá bem.
Não é mais uma coisa feita de forma rotineira, Ok. tá? Tem que ser algo muito específico. Tem que ser algo muito específico. Então, realmente só vai acontecer se for uma situação bem específica. Mas nesse caso, já foram tentadas de outras formas. Sim. Mudança de posição, colocar oxigênio para ver se melhora o batimento. Não tá resolvendo, daí a gente leva essa paciente para a sala de parto para poder posicionar, porque normalmente ali no nosso hospital a paciente vai nascer na onde ela tá. No pré-parto, que a gente chama, né? Cada uma tem o seu box e aí ela vai nascer ali. E o que angustia muitas pacientes é isso. Poxa, já nasceu um, já nasceu dois e eu tô aqui ainda, não nasceu. Né? Existe essa necessidade de paciência. O trabalho de parto é trabalho. É verdade. É mãe que lute. Doutora, você falou ali do corte. O corte não é mais utilizado. Não, a episiotomia não é feita rotineiramente, né? Nós existem algumas indicações ainda. E aí existe uma grande divisão entre os obstetras. Existe uma linha que não faz de jeito nenhum. Ok. Tá? E existe uma linha das pessoas que fazem quando realmente sentem que há essa necessidade na situação de uma emergência para o nascimento do bebê. Tá? Na nossa equipe, a gente tem os dois tipos de profissionais trabalhando. Quando a doutora fala na nossa equipe, é na particular ou é no Santo Antônio? No Santo Antônio, no hospital. Na nossa equipe particular, nós não fazemos. Não é uma rotina mais para nossa realidade. Ok. Tá? Então, assim, eventualmente, quando eu precisei passar um vácuo, que é uma alternativa ao fórceps. Parece uma ventosinha dessas que gruda, assim, no vidro, sabe? Esse vácuo, ele pode ser passado, não é aquela pá, mas ele encaixa ali no cucurutinho do bebê e, ó, puf, vem com o bebezinho puxando. Existem condições de aplicar esse vácuo, né? Assim como existem as condições para o fórceps. Mas eu mesmo assim não faço epísio, né? Mas isso é uma decisão minha, né? Compartilhada com os pacientes, com os nossos pacientes do consultório, tá? Então, para mim, não é mais uma rotina. Ok. Certo? Perfeito. Doutora, queria te perguntar também sobre bebê sentado. Pode nascer de parto? Pode. A doutora Roberta, que trabalha lá com a gente, já tá virando já praticamente uma parteira pélvica. Especialista, tá? Então, assim, ó, lá no Santo Antônio, é igual eu falo. Existem hoje alguns profissionais obstetras que acompanham suas próprias pacientes do consultório pro parto pélvico, né? Não é uma realidade da nossa equipe, né? Porque a gente não deseja fazer esse acompanhamento, né? A gente não se sente segura. Não significa que a gente não acompanhou partos pélvicos. Assim como no plantão, os pacientes que chegam em trabalho de parto, o bebê tá nascendo, tá saindo ali um pezinho. Meu Deus, a gente olha assim as imagens, é uma coisa que pra mim, pelo menos, né, gente? Não, mas é porque realmente o parto pélvico não é o habitual, né? Ele é um bebê que geralmente ele já nasce um pouquinho mais cansado. Então existem algumas condições específicas. Não é um bebê que você pode manipular quando ele tá saindo. Doutora, a técnica pra poder tirar esse bebê deve ser bem, assim, diferente, né? E deve deixar a equipe toda tensa. Exatamente. Então, assim, ó, você pode perceber que os bebês quando nascem, se você mexe, ele dá aquele sustinho, né? Isso se chama reflexo de Moro, que é um reflexo que o bebê vai ter até os 3 meses. É um reflexo que ele abre as mãos e os pés. Tipo, vai e volta. Certo. Então, o bebê que nasce pélvico, ele já vai ter esse reflexo. Eu não posso encostar nele. Meu Deus. Porque ele vai fazer esse reflexo com as mãos lá pra cima e com as pernas aqui pra baixo. E ele não nasceu ainda. Então, ele é um bebê que eu quase não encosto. Não encosta. Né? A gente põe a paciente numa posição específica, geralmente de 4 apoios, que é uma posição que abre bastante a pelve da paciente. É uma ótima posição para parto. E a gente deixa ele nascer. Eventualmente, ele vai saindo. Eventualmente, você tem que sim fazer manobras. E aí são manobras que, por exemplo, eu sei fazer, mas eu não gosto de pegar a paciente minha do consultório para assumir esse parto pélvico. Assim como a Stephanie também não gosta, né? Existem equipes na cidade que pegam esse tipo de paciente que tá com um bebezinho pélvico para parto, que se sentem seguras em assumir este tipo de parto. Mas, por exemplo, estou sendo acompanhada pela doutora desde o meu começo de gestação e chega lá nas 30 semanas, até 34 você vê que o meu bebê ficou sentado. A indicação é cesárea? Então, a chance depois das 34 de virar já diminui porque o bebê tá grande. Então, ele vai ter dificuldade de fazer o giro na barriga. O que a gente pode fazer e que a gente oferece para as pacientes é a versão
inversão cefálica externa, que é você pegar o bebê e virar ele na barriga, né? Enquanto ele tá dentro da barriga. Isso é feito em torno das 36, 37 semanas. No hospital a gente faz isso. Geralmente dá certo? 50%. 50%. E aí os outros 50%, como é que fica daí? Cesárea. Cesárea. Pela segurança mesmo, né? Pela segurança, né? E daí é uma coisa que a gente sempre discute com as pacientes. Tipo, olha, né? Explica sobre as vias de parto e tal. Normalmente, as próprias pacientes acabam não querendo, muitas vezes. E aí a gente, como tem um perfil de pacientes que quando escolhe o parto, o bebê sentou e mesmo assim ela queria o parto, ela fala, tá, então vamos esperar entrar em trabalho de parto, Sim. daí a gente opera. Doutora, falaste antes também sobre a cesárea acontecer por uma verdadeira indicação, né? Sim. Quais são essas indicações que realmente, assim, dá pra aceitar? Bom, existem algumas indicações absolutas, que a gente chama, tá? Porque Absolutas, existem perfeito. indicações que são relativas, tá? Então, assim, ó, as indicações absolutas que a gente tem, herpes vaginal, né? Porque aí o bebê vai se contaminar, tá? Então, se a paciente teve herpes naquele último mês ou se ela tá com um herpes ativo durante o trabalho de parto, não é recomendado, tá? Que ela tenha um parto vaginal. A placenta prévia, que é uma situação que a placenta senta em cima do colo do útero, tá? Ou algum tipo de acretismo placentário, alguma situação assim, que daí vai precisar realmente ser uma cesárea programada, tá? Então, eu brinco que a placenta senta em cima do colo do útero, porque o colo vai ter que dilatar para o bebê poder passar. Se tem uma coisa ali no caminho, como esse bebê vai nascer? Não tem como. Não tem como. Possível. Vai passar por onde? O bebê que tá atravessado, né? Um bebê que não vai ter como nascer. Daí a gente até pode tentar virar ele para ver se ele vira e desce. Mas os bebês transversos, eles não vão conseguir entrar em trabalho de parto. Porque começou a entrar em trabalho de parto, vai vir alguma coisa. Vai vir um braço, vai vir uma perna. Ele tá meio de atravessado, Certo. vai vir um cordão. Né? O prolapso do cordão umbilical é uma situação que durante o trabalho de parto a gente examina a paciente. Por isso que é importante. Às vezes os pacientes, né, vão pro plantão, não tá orientado e fala, eu não queria que me examinasse. Mas se a gente for examinar, é porque realmente precisa. Precisa, certo. E se vem um pedaço do cordão, é uma cesárea de emergência. Sai correndo, empurra o cordão, segura a criança e vai pra cesárea. Porque se o cordão sai, enquanto o bebê não nasce, ele respira através do cordão. Se o cordão sai e tranca, como ele vai respirar? Então não tem como, tá? Então seriam as principais indicações. Por isso que o bebê sentado não é uma indicação absoluta, ela é uma indicação relativa. Aí os casos dos gêmeos também já entram em outras situações. Aí é uma coisa importante, eu nunca falo, tipo, porque às vezes os pacientes me mandam mensagens no Instagram e tal, tipo, eu tenho gêmeos, é uma placenta. Eu falo assim, vê com o teu médico. Por quê? Porque não basta só a criança estar posicionada da forma correta. Às vezes os gêmeos têm restrição de crescimento, às vezes tem outras doenças gestacionais e às vezes a pessoa que tá no plantão não se sente segura para acompanhar um parto de gêmeos. Perfeito. Meu Deus. Então, ontem a gente foi visitar a maternidade e tinha lá gêmeos. em trabalho de Nasceram. parto? Nasceram, Que bonitinhos. Muito legal. Doutora, quais são os sinais de que o bebê encaixou? Bom, essa situação do bebê encaixar, ela é um sinal de que ele tá em trabalho que ele tá posicionado com a cabeça para baixo, digamos assim, tá? Então, assim, E o normal é que aconteça em qual período da gestação? no final só. Depois das 34, que você falou. Mas, às vezes algumas pacientes têm medo, tipo, mas o médico falou que o bebê tá encaixado. E agora? Deixa ele ali, tá tudo certo. Porque o bebê só vai entrar na tua pelve na hora que você entrar em trabalho de parto. O bebê que tá encaixado, ele tá com a cabeça para baixo, dentro aqui, né, da pelve, mas ele não está em trabalho de parto na sua pelve. O nosso osso do quadril ali, onde eu falo a pelve, é o quadril, tá, gente? Então, esse osso, ele não é colado. Ele tem uma cartilagenzinha, como se fosse eu brinco que é uma colinha, uma gelatininha, que tá ali fixando. E ele faz isso aqui, ó. Expande. Pro bebê poder passar. Dói pra caramba. Então, por experiência própria. Você nunca vai saber, né, meu amigo? Fica tranquilo. Então, o que acontece? Quando afasta esse ossinho ali, né? Algumas pacientes sentem dor no cóccix.
Não sentem dor na frente. Outras pacientes falam, ai, tá doendo aqui na frente, tá doendo muito aqui na frente. Outras reclamam que dói no cóccix, porque depende da pelve, de como é a estrutura da pelve da mulher. Depende da posição que o bebê tá, é onde ela vai sentir o incômodo. Ou na frente, ou ali na parte da pelve, do cóccix, tá? E o bebê vai entrar, encaixar lá pra dentro, só realmente Com o trabalho de parto. no trabalho de parto, tá? Por isso que os bebês que nascem de parto normal nascem com aquela cabecinha pontuda, né? Porque eles fazem assim, ó. Eles acavalgam as suturinhas do crânio, que não é como a do adulto, que já colou, né? Elas são móveis, por isso tem as moleiras. Então, ela sobe uma em cima da outra pra diminuir o tamanho da cabeça, pro bebê passar no canal vaginal. Perfeito. Tá? Por isso que eles nascem com aquela cabeça pontuda. Coisa mais engraçada, mas depois fica tudo certo. Fica. Na primeira semana de vida já... Eles só vão ficar com uma cabecinha maior, né? Que é o normal, né? Sim, bonitinhos. No começo. Doutora, mas tem algum sinal, então, que eu observo? Não, o que a paciente precisa observar? Que ela saber que ela tá chegando próximo ali dos dias, da data provável. Às vezes ela começa a sentir que ela começa a ter uma perda de muco, porque o colo do útero começa a trabalhar, as contrações. Isso seriam sinais de que ela tá se aproximando. Os pródromos, o treinamento do bebê para o trabalho de parto. Isso às vezes demora 2, 3 dias, às vezes um pouquinho mais em algumas mulheres, tá? Existe uma fase do trabalho de parto que é a fase latente, que é aquela que chove e não molha. Não é hora de internar, mas ainda tem contração, não tá totalmente sem dor, mas também não tá em trabalho de parto ativo. Às vezes fica 2, 3 dias assim, tá? Eu tive uma paciente do consultório que ficou 5 dias, com 5 centímetros. É isso aí. Ah, é boa pergunta, aliás, boa lembrança agora. Por que tem mulher que não consegue a dilatação? Ela realmente não consegue, se ela esperar mais tempo ela vai conseguir, toda mulher consegue, só que daí tem um tempo de risco que já não pode mais esperar. Como é que funciona isso? Isso é complicado porque é o seguinte, quando a gente interna uma paciente num plantão, é uma coisa, né? Num plantão a gente tem um protocolo. Então, nosso protocolo de indução são 6 comprimidos vaginais, ou então o balãozinho, tá? E depois, ainda se tiver viável, a gente vai usar a ocitocina. E tem paciente que não responde, que o organismo não responde. Então, a gente considera que ela não... que falhou essa indução do parto. Às vezes, se a gente deixasse essa mulher sozinha, ela ia entrar em trabalho de parto. Só que por algum motivo, por exemplo, eu tinha pressão alta, ou eu tinha diabetes, eu precisava induzir naquela data. Por algum motivo falhou a indução, o corpo não respondeu e ela não dilatou, não progrediu, tá? E doutora, tem algum estudo que mostra que a questão emocional da mulher pode interferir nessa questão de ela conseguir a dilatação e conseguir o parto que ela deseja? Não tem estudos sei. Que mostram isso. Tem um estudo que saiu recentemente de que as pacientes que têm doula têm uma chance maior de evoluir para o trabalho de parto. Certo. Acredito que justamente por isso. Essa confiança, né? Essa confiança de acreditar que vai conseguir, de que é possível, tá? Esse é um estudo recente, mas outros que eu tenha pesquisado sobre isso mesmo, só com as pacientes, sem essas intervenções externas, não sei. Perfeito. Doutora, eu, na verdade, eu poderia te fazer mais um monte de perguntas, mas o nosso tempo, assim, hoje acho que eu bati o recorde, né, Kelvin? Acho não, tenho certeza, bati o recorde. Recebendo hoje aqui a doutora Lorena Sanches Sabag, médica ginecologista e obstetra. Doutora, muito obrigada. Adorei. Muitos questionamentos e quero, inclusive, pedir para você que está aí nos assistindo, se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário ou pergunta, deixa aqui embaixo, então, nos comentários que a gente repassa para a equipe da doutora Lorena e com certeza a gente traz essas informações pelas redes sociais da Jovem Pan, @ Jovem Pan Blumenau. Doutora, o teu Instagram? @ doutora Lorena, com 2 As. E o projeto? @ Projeto Mamãe do Futuro. Mamãe do Futuro. Tem algum recadinho para as mamães que estão nos ouvindo? Bom, eu acho que vocês deveriam aproveitar essa oportunidade aqui que a Tamara, né, nos trouxe para falar sobre o parto e escolher com calma, né, a via de parto, estudar bastante, se for possível. Tem tanta coisa boa, assim, na internet. Tem muitas coisas ruins, mas tem muita coisa boa. De graça. É verdade. Então, eu acho que estude para você realmente poder tomar uma decisão, assim, com consciência, sem o medo, porque o medo, ele limita. O medo é muito limitador. E realmente passar pelo trabalho de parto é uma experiência única na nossa vida, é incrível.
É verdade, para sempre, com certeza. Doutora, muito obrigada. Obrigada. E para você que ficou até aqui, gente, muito, muito obrigada. Até o próximo episódio. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal, também curtir, que é muito importante para esse material, esse conteúdo chegar para mais pessoas. Um beijo no seu coração e até a próxima.